nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Pessoal, tudo bem? Um dispositivo muito interessante da Amazon foi recentemente hackeado e as consequências são bem preocupantes. Eu sou Renato Boiú, da Violink, e esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub do YouTube. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações do modo todas para receber o conteúdo muito legal que todo o pessoal aí do CT produz de várias áreas diferentes da segurança, né? Bom, tem um dispositivo muito interessante de uma empresa que a Amazon comprou. Daqui a pouco eu vou mostrar a história desse dispositivo. Então, foi uma empresa, uma startup que foi comprada pela Amazon e ficou muito popular nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não pegou tanto assim, mas lá nos Estados Unidos realmente é muito forte. Acho que no Brasil, inclusive, nem funciona. Depois eu vou pesquisar melhor. Mas o que é interessante é que, recentemente, alguns hackers conseguiram, de um conjunto, né, de um grupo criminoso chamado Black Cat, eles conseguiram invadir parte do banco de dados desse sistema, e aí isso está gerando um problema seríssimo para os usuários. Então é uma história que ainda está em desdobramento, né, ainda está ocorrendo agora, e pode ser que tenha umas consequências muito sérias para os usuários, e espero para os criminosos também. Então eu vou compartilhar com vocês, como sempre os links eu deixo aí para vocês na descrição do vídeo. Então, o nome desse dispositivo é Ring, que significa, basicamente a campainha, né, que a gente coloca na porta da casa. Então o Ring o que que ele é? É meio que um vídeo porteiro, então aparentemente é só um vídeo porteiro, só que ele funciona muito bem conectado com a nuvem da Amazon. Então a ideia é que você está no seu trabalho, você está remoto, não tem ninguém em casa, e aí através desse vídeo porteiro você consegue responder alguém que chegou lá, fazer entrega. Isso é muito frequente nos Estados Unidos por dois fatores. Lá nos Estados Unidos é muito comum você morar em bairro, eventualmente até em subúrbio, mas não em condomínio. Então esse negócio de condomínio fechado não é tão comum nos Estados Unidos. Existe, mas em alguns lugares é muito caro para se morar, então é muito restritivo mesmo. E aí é comum você morar em casa que está na rua, num bairro, etc. E é muito comum as pessoas trabalharem demais lá. Então as pessoas terem dois empregos ou três empregos até, não é fora do comum, não. É bastante usual. E aí a sociedade, lógico, se adequa a isso, se adapta para trabalhar desse jeito. E aí é muito comum você estar no seu trabalho e você pedir uma entrega, seja na Amazon, seja com a DoorDash, lá é muito comum, muito popular esse modelo de entrega. O entregador vem e deixa na porta da sua casa. Lógico que no Brasil a gente ficaria muito preocupado com o furto da entrega, lá eles também têm esse problema, só que aí é que vem essa tecnologia. Então, com o Ring, você do seu trabalho consegue no celular, o celular vai tocar quando alguém apertar o vídeo porteiro da sua casa, você atende, vê quem está na frente da sua casa, vê que é o entregador, fala, não, pode deixar aí no chão. E caso tenha alguma movimentação estranha, caso alguém vai lá tentar roubar, por exemplo, a caixa, ele te chama também, ativamente. Então ele funciona meio como vídeo porteiro, meio como câmera de segurança remota. É um produto bem interessante para a realidade americana. Então, de novo, está bem adaptado para a realidade americana. O mesmo produto aqui no Brasil talvez não funcione tão bem assim, talvez precisaria de alguma mudança no modelo de negócios, né? E aí o que acontece? Agora, recentemente, esse grupo, né, que é o Black Cat, eles eles invadiram parte dos sistemas lá da Amazon e conseguiram é,
acesso a dados de usuários, dados pessoais de usuários dessas tecnologias aqui, dessa solução. Então eles fizeram um ransomware, eles fizeram, olha, se vocês não pagarem a extorsão, nós vamos vazar os dados dos seus clientes, é preocupante isso, e fica essa opção, tá? Se vocês quiserem pagar, a gente vai vazar as informações dos seus clientes. Então é um caso crítico, está em evolução agora, e a Amazon está informada disso, né? Ainda não tem muito posicionamento oficial, tem algumas coisas de correção de bugs que eles fizeram que já falaram, não, a gente corrigiu porque a versão original, a versão que vem de fábrica do equipamento, ele tem uma configuração de segurança lá um pouco relaxada. Então já corrigiram para que a configuração de segurança fique mais estrita, não fique tão sujeita a falha aqui. Então, esse grupo, o grupo que se chama Alpha, né, eles também são conhecidos por causa do ransomware deles, que é o Black Cat. E aí eles publicaram, uma das características interessantes desse grupo é que eles têm assim, uma base de usuários muito grande, né, de outros criminosos que usam os sistemas deles, e eles têm o que é uma base de busca que permite encontrar vítimas possíveis para poder fazer extorsão. Então, a gente fala aqui no programa de vez em quando sobre extorsão, né, ransomware como serviço. Então, se um criminoso quer comprar os serviços de uma gangue que tem um ransomware, que fez a questão do desenvolvimento do software lá, eles vendem isso. E aí, no site deles, eles têm uma base que você entra lá e procura e descobre quem são as empresas, quem são as pessoas físicas que foram comprometidas, que tiveram seus sistemas comprometidos, que estão lá à disposição para você comprar dessa gangue aqui o direito, entre aspas, de extorquir o ransomware deles. Então, realmente é um mundo louco que a gente vive, né? Tá nesse nível de sofisticação essas gangues, esses grupos criminosos. E aí você tem todas as dicas de como fazer a busca lá no site deles para encontrar de qual local, de qual país, se é pessoa física, quanto que eles estimam que é o valor de extorsão possível, qual a quantidade de dados que eles conseguiram criptografar e remover. Então, é bem interessante aqui dar uma lida para entender como é que pensam esses criminosos, né? E aí, esse site aqui publicou os detalhes técnicos, então isso aqui realmente é para desenvolvedor, realmente é para quem trabalha com proteção contra ransomware, explicando passo a passo o que esse ransomware faz, como que ele funciona, é escrito numa linguagem chamada Rust, que é uma linguagem que a Google financiou, entre aspas, né? Então, é muito interessante esse post aqui, que está explicando detalhe por detalhe como que esse software funciona para criptografar um arquivo, para enviar ele para a nuvem dos criminosos, etc. E como é que funciona, como sempre, aquela proteção, né, do executável. E aí o que é interessante é que esses criminosos aqui, um pouco antes de chegarem no ponto que eles estão agora de tentar extorquir a própria Amazon, eles, entre aspas, brincando, eles fizeram publicações. Eles criaram um podcast no qual eles entravam em contato com os usuários, com a câmera que estava lá na porta, e ficavam falando, e ficavam entrando no lugar do usuário real, do dono do Ring, do dispositivo. Então imagina só que assustador, alguém invade a câmera, o porteiro eletrônico da sua casa, e se personifica você e fala para o entregador, não, pode ir embora, ou abre a porta, abre o fecho da porta, uma coisa que nem todo mundo usa, né? Geralmente não se usa, mas tem a possibilidade de fazer. Então é muito assustador o nível que eles chegaram aqui. Tem alguns casos em que outros modelos desse dispositivo são colocados não na porta, não no perímetro da residência, mas dentro. Então, para usar como babá eletrônica, por exemplo, para monitorar a cozinha, monitorar alguma área até mais restrita, mais crítica, né, um berçário, por exemplo, e aí os criminosos têm a capacidade de invadir esse tipo de dispositivo. Então, é realmente muito preocupante. E o que é interessante na história, pelo menos para mim eu achei bem interessante na história dessa empresa, é que a Ring originalmente foi uma empresa uma startup que tentou financiamento no Shark Tank dos Estados Unidos, né, naquele programa de televisão que tenta os inventores, né, o pessoal do programa tenta achar investimento lá dos tubarões, né, e não conseguiram. Então isso aqui foi uma empresa, uma startup que começou como no Shark Tank,
não conseguiu o financiamento lá, ninguém quis investir na empresa, e aí melhoraram o produto, melhoraram o modelo de negócios e aí foram comprados pela Amazon. Então, originalmente se chamava Doorbot, o robô de porta, o robô porteiro, né, a gente poderia chamar assim. E aí o fundador tentou apresentar a ideia lá para ser financiada no Shark Tank não conseguiu financiamento, fez um investimento melhor, aprendeu com seus próprios erros, melhorou o produto, transformou no Ring, e aí conseguiu convencer a Amazon a ir lá e comprar a empresa inteira, e lógico, o cara ficou rico, né? O CEO ficou rico. Então, é bem interessante isso aqui, esse site da Vice eu sempre comento, né? É muito interessante, o texto é muito bem escrito, né? São artigos muito variados que eles têm em várias áreas de cultura e tecnológica, principalmente. Essa empresa ela nasceu com cultura tecnológica, cultura pop, e aí hoje eles têm uma área específica porque é publicação sobre tecnologia. E aí está contando aqui toda a história do fundador da empresa original chamada Doorbot, até tem uma foto aqui do produto original, né? Que realmente é mais quadradinho, não é tão legal quanto hoje. E aí a evolução que teve para chegar até no Ring. Então, originalmente, a cara do produto que realmente parecia um conjunto de equipamentos juntados e não um produto final bem acabado. Essa era a cara original dele, né, a aparência original do Doorbot, e aí foi evoluindo, foi melhorando até chegar no que é hoje o Ring, que foi comprado pela Amazon. Produto muito interessante, realmente atende muito bem uma certa necessidade que existe lá nos Estados Unidos, mas que infelizmente, como qualquer produto tecnológico, qualquer produto que tem conexão com a internet, etc., acabou chegando nesse problema, num problema de cibersegurança. E aí hoje a gente está nessa situação em que quem é cliente da Ring nos Estados Unidos, na Amazon, está sujeito a esse vazamento de dados, a esse problema aí bastante crítico, né? Bom, esse é o tema de hoje. Como sempre, fiquem em segurança, garantam-se, atualizem seus sistemas e não confiem nunca em criminosos, etc., em promessas mágicas aí que a gente vê no mundo, né? Essa semana teve muitos casos aí de scam, de phishing, que o pessoal está caindo, inclusive, aqui no Brasil. Então, cuidado com isso. Fiquem em segurança, até a próxima. Tchau, tchau.